Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou com o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Caridade é sofredora e benigna, e caridade não invejosa. A caridade não trata com levidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita-se, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos que por espelho em língua enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Caridade é amor, meus irmãos. Caridade está escrito na Bíblia minha, mas é amor. Pode ser, tá? Vamos para Jesus. O amor. O amor que nosso Jesus tinha por mim, o nosso amor, o amor que Jesus tinha por toda a humanidade. Era um amor, mas era um amor adulto, era um amor verdadeiro, porque as crianças amam, sim. Toda criança tem um amor, só que é um amor ainda de menino, um amor que não pode medir as circunstâncias, mas o amor verdadeiro é um amor que vem a ser maduro. Jesus Cristo ali era de Deus, ele estava caminhando com aqueles 12 discípulos, aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, eles ainda se comportavam como meninos, porque o amor que estava ali de Deus nas suas vidas não era um amor aperfeiçoado. Eles amavam sim, só que era um amor de menino ainda. Mas Jesus, ó Deus, ele sabia contemplar a cada um deles. Pedro, ó Deus, ele tinha um amor de menino. Pedro, ó Deus, quando ele veio, ó Deus, Jesus a lavar os pés, e não, Senhor, não lave meus pés. Pedro não compreendia, porque o costume daquela época era que viesse lavar o pé do mestre, não o mestre lavar os pés do seu discípulo. Mas quando Pedro veio a compreender, ele disse: não, Senhor, não só lava meus pés, mas lava todo o meu corpo. Pedro ainda era uma criança, meus irmãos. Quantos no dia de hoje estão no Evangelho e ainda são meninos?
são como crianças. Qualquer coisa se desviam, qualquer coisa já vira na cara, qualquer coisa já ficam nervosos, qualquer coisa já supera o mal, já tem uma suspeita de mal contra o seu irmão, porque ainda são crianças. Mas o que Jesus ele quer ensinar para mim e para você, que nós temos que nos amadurecer. Paulo ele estava instruindo ali, para que a igreja viesse a amadurecer, viesse a se comportar como adulto, porque Paulo também passou, Deus, como menino muitas vezes. Vamos voltar aos apóstolos de Deus. Tinha Pedro, Deus, quando vieram prender Jesus, Pedro cortou a orelha do assistente do sumo sacerdote Malco. Aquele Deus Malco que veio a prender Jesus, Pedro passou a faca e cortou a orelha dele. Jesus, ao pegar aquela orelha, colocou de volta e disse: com ferro feres, com ferro será ferido. Não é desta maneira. O filho do homem importa que seja preso, Pedro. Porque Pedro ainda não estava, Deus, com amadurecimento. Ele ainda estava como criança. Ele não entendia que Jesus tinha que ser preso para que viesse cumprir a Escritura, para que ele viesse a padecer por mim e por você, para que ele viesse pagar a fiança para a salvação da minha e da sua alma. Nos dias de hoje também, nós temos que verdadeiramente, Jesus quer nos ensinar nessa noite, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento dos altos céus, para que nós não venhamos ficar de fora naquele grande dia. Nós temos que nos amadurecer, nós temos que se comportar, não como meninos, mas como adultos em Cristo Jesus. Nós temos que ter um amadurecimento espiritual, para que a minha e a sua alma venha se perder pelo caminho, meus irmãos. Pedro estava ali, como um menino ainda, mas quando Pedro, olha Deus, ele ficou e se tornou adulto, até a sombra de Pedro curava. Quando Pedro veio, olha Deus, subir ali no Templo Formosa, tinha aquela alma lá que estava ali muitos anos ali, doente, enfermo, e ele veio pedir esmola e Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu não tenho te dou, levanta, toma tua cama e anda. Porque Pedro ali, ele não já era mais menino, mas ele já era adulto. Ele já estava estruturado pela palavra. Pedro já compreendia os desígnios do céu. Ele estava pronto para padecer por Jesus. Tanto que quando foram matar ele, ele disse: eu não sou nem digno de morrer como o meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Esse amadurecimento, sem esse nem eu nem você verá Deus. Sem amadurecimento espiritual na minha e na sua vida, meus irmãos, qualquer coisa ficamos nervosos, qualquer coisa nos iramos, qualquer coisa nós tentamos o mal contra o nosso irmão. Isso é uma grande falha gravíssima, porque ainda mostra que ainda somos como crianças diante a Deus. Já estamos comportando com um amor, mas não é um amor puro e verdadeiro. Não é um amor amadurecido, mas ainda é um amor que ainda tem muita fraqueza. Mas Jesus quer nos mostrar nessa noite, através dos seus discípulos, que ainda eram como criança. Vemos, olha Deus, Tomé, olha Deus, ele foi pego como criança perante Jesus também. Quando ele suspeitou mal, ele não entendeu ainda, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Jesus que muitas vezes tinha falado a eles que importava que o Filho do Homem morresse ao terceiro dia, ressuscitava, mas ele ainda não compreendia ainda, porque ele ainda era criança. Jesus precisou dizer para ele: seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Toque aqui, Tomé. Naquele momento Tomé cresceu também. Naquele momento Tomé amadureceu. Naquele momento Tomé, ele viu que ele ainda era menino, mas naquele momento ele foi provado por Jesus Cristo naquele momento. E ele entendeu que ali quem estava à frente era o Jesus Cristo ressuscitado. E nos dias de hoje nós temos que ser, irmãos, amadurecer o Evangelho, para que as coisas desse mundo não venham nos abalar, porque tudo vem para querer enfraquecer a nossa fé. Mas se nós nos amadurecermos espiritual, nada pode abalar a fé daquele que não é mais menino, mas daquele que amadureceu em Cristo Jesus. Porque Paulo, ele era menino, mas quando Paulo ele cresceu, ele foi apedrejado. Quando Paulo cresceu, ele foi, olha Deus, açoitado. Quando Paulo cresceu, ele passou por naufrágio. Quando Paulo cresceu, ele desceu de um cesto, mas ele não negou a fé. Paulo antes, que tinha quando ele era criança,
tinha segurado aquela túnica para que Deus viesse apedrejar Estevão. Segurou para que viesse matar Estevão, porque ele era criança. Mas quando Paulo cresceu e compreendeu o dom de Deus, aquele Paulo criança que perseguiu o povo de Deus, ele era perseguido, mas ele nunca negou a fé em Cristo, porque Paulo ele veio compreender que Deus, para chegar no céu, ele tinha que crescer espiritualmente. Caiu-se as escamas dos olhos de Paulo quando ele teve um encontro com Jesus, e ali ele cresceu espiritualmente, e ele não era mais menino, mas ele estava apto para padecer pelo amor de Cristo. Vimos nos dias de hoje da mesma forma, meus irmãos, porque nos dias de hoje tem muitos que têm muitos dons, tem muitos que têm dom de profecia, dom de cura, tem muitos que revelam o profundo e oculto, dom de revelação, tem muitos que têm muitos, para Deus, argumentam, mas ainda são como crianças ainda no Evangelho, comportam-se como crianças, tem o dom de profecia, tem o dom de cura, mas falta o amor verdadeiro de Cristo no seu coração, porque o amor é que faz a transformação do crente criança para o crente adulto. O amor verdadeiro de Jesus, o amor da transformação que gera, para Deus, que vem amadurecer o cristão para que ele venha se comportar como um verdadeiro cristão adulto em Cristo. Porque muitos têm muitos dons, mas lhe falta o dom do amor, um dom que vem trazer um amadurecimento para que ele venha verdadeiramente estar, para Deus, posto como adulto. Porque Paulo disse: antes eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. Muitos têm muitos dons, mas agem como criança, pensa como criança, caminha como criança. Dons belíssimos que Deus deu, mas ainda estão, olha Deus, precisando do principal, que é o amadurecimento, precisando do principal, que é verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento verdadeiro de Cristo. Porque tem vários dons, mas o principal não tem, que é o amor. Curo, mas não verdadeiramente. Dom com caridade, mas dom em bem e proveito próprio. Ajuda as pessoas, mas ajudam a Deus com amor fingido, não com amor verdadeiro, por proveito próprio muitas vezes, para que viesse a Deus através de ajudar uma alma, possa ganhar algo em troca. Curam, mas querem seu salário pela cura. Profetizam, mas querem verdadeiramente ser vangloriados pelo homem, ser adorados pelo homem, porque a soberba começa em seus corações, porque ainda são crianças. Porque quando fosse adulto como Paulo, muitos queriam a Deus pegar Paulo e soberbar Paulo, mas Paulo não aceitava. Jesus, quando ele estava no monte, quando ele transformou daquelas pessoas que estavam com fome, pegou e fez a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão queria aclamar Jesus como rei, queria adorar Jesus, queria levar Jesus ao infinito, porque Jesus era adulto, e nós também temos que nos comportar como adulto, para que verdadeiramente, possa verdadeiramente estarmos firmes no caminho da salvação das nossas almas. Porque, irmãos, verdadeiramente, Jesus ele veio nos mostrar o comportamento de um adulto em Cristo, um adulto que vem amadurecer para poder estar apto a entrar no céu. Porque muitos vão ficar de fora nos dias de hoje, porque ainda se comportam como crianças. Hoje estão de uma forma espiritualmente crescidos, e amanhã eles declinam da fé novamente, porque ainda são crianças. Estão firmes hoje e amanhã se desviam das congregações, porque ainda são crianças. Mas o que Jesus quer, o que Paulo estava demonstrando na igreja de Coríntios, é que eles tinham que crescer como adultos verdadeiramente em Cristo, crescer na graça e no conhecimento, para que não viesse perder a salvação de suas almas. Porque muitos, olha Deus, caem e declinam a fé, porque ainda são crianças. Vamos verdadeiramente amadurecer, vamos crescer, vamos verdadeiramente caminhar como adultos, para que quando nós passamos da posição de aprendiz, como tinham os discípulos de Jesus, quando eles viraram adultos em Cristo, eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho.
eles estavam dispostos a ir até o fim. Porque muitos param no meio do caminho, porque ainda são crianças. Vamos amadurecer, vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos verdadeiramente ter o maior dos dons, que é o dom do amor. Porque tudo é aniquilado, todos os dons são aniquilados, porque sem o amor nada seria. Até a fé, uma fé que transporta o monte de um lado para o outro, sem amor também não serve para nada. Vamos verdadeiramente ser participantes, vamos verdadeiramente amadurecer através do amor verdadeiro um pelos outros, para que Satanás não venha tirar nem a minha nem a sua coroa. Nós não devemos perder aquilo que nós almejamos, que é a salvação de nossas almas. Nós não devemos ser incrédulos, mas devemos ser crentes. Devemos ser verdadeiramente adoradores, que vêm adorar a Deus em espírito e verdade. Mas não sermos, para Deus, só participante, mas nós queremos ser aquele que verdadeiramente vai chegar ao final. Porque quantos dizem são israelitas, mas não são? Quantos se diz cristão, mas não são? Mas nós vamos ser verdadeiramente cristãos, amadurecidos pelo Evangelho, aptos a entrar no céu. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. São as palavras que Deus nos deu, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, e não sermos mais crianças nem meninos inconstantes, mas sermos constantes pela palavra de Deus, fiéis a Deus até o final. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.